Hoje nós continuamos, então, com a campanha Família Geracional. Amém? Domingo passado, quem estava na igreja? Alguns. E uns que estavam domingo não estão hoje, outros que não estavam domingo não estão. Domingo passou, se você não ouviu a mensagem, vai lá no YouTube ouvir Família versus Parentes. O pastor explicou bem quem é família e quem é parente. Amém, pessoal? E hoje eu não vou seguir nessa linha, mas eu vou falar sobre a família mesmo, sobre o núcleo familiar. Ok? Falar um pouco sobre o que é o lar seguro. E eu te convido a abrir comigo lá em Ruth, capítulo 3, versículo 1. Ruth, capítulo 3, versículo 1. Acharam? Vamos colocar de pé em respeito à palavra? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Vamos lá. Depois dessas coisas, sua sogra Noemi lhe disse: minha filha, vou procurar para ti um lar seguro que te traga felicidade. Repete comigo: lar seguro. É isso que Deus quer para você. Pode sentar. Quando Deus me mandou começar essa campanha, agora no mês de julho, eu questionei Ele por quê? E para quê? Eu sempre questiono. Para ter certeza do que é Deus que está falando comigo e não é coisa da minha cabeça. E Deus disse: minha filha, o diabo tem atacado demais as famílias. E família é o bem mais precioso que a gente tem. Mas nos últimos tempos, as coisas têm se tornado volúveis. As relações têm se tornado líquidas. Não são mais sólidas. Peguei um apontamento do IBGE hoje de tarde, onde diz que no Brasil, em 2024, foram mais de 920 mil casamentos. E, pasmem, 410 mil divórcios. Quase mais da metade. Outra pesquisa que eu olhei do IBGE dizia que mais da metade dos casamentos terminam antes dos 10 anos de matrimônio. E não dá para comemorarmos que a igreja no Brasil tem crescido, a evangélica, se esses dados continuam sendo assim. Nós, como cristãos, temos que fazer a diferença. A nossa família tem que ser bênção. Ah, pastora, mas isso significa que não vai ter problemas? Não, capaz. Não existe família propaganda de margarina. Aquilo você vê lá na TV. Na minha época, TV, hoje em dia já é tudo celular, né? No celular. Fotos bonitas, cheias de filtro, é muito fácil postar. Mas o dia a dia, ele é difícil. Ele requer muito amor. Ele requer muita dedicação. E nessa noite eu me levanto como serva de Deus para profetizar que a tua família será uma família segura em nome de Jesus. O diabo tem muita raiva. E é por isso que ele tem investido tanto nos casamentos. Mas nós, como voz profética, nos levantamos dizendo que aqui não. Aqui nessa igreja não. Aqui em Lajeado não. Aqui no Rio Grande do Sul não. E aqui no Brasil não. Porque tem pessoas que adoram a Deus e que vão lutar pelas suas famílias. Nem todas as famílias são perfeitas. Nem todas as famílias são ajustadas. Nem todas as famílias são bonitinhas. Quem lembra da grande família? Tinha o Lineu, tinha o Agostinho. Toda família tem o mais certinho, o mais vagabundinho, que não gosta de trabalhar. Tem aquele mais malandro. Não é assim? Isso é família de verdade. Retratava a família do Brasil. Mas é tão bonito ver todo mundo junto, todo mundo unido, não é assim? E o diabo tem tentado separar. Ah, pastora, mas eu já me divorciei, e agora? No casamento que tu está agora, tu vai lutar para não se divorciar mais. Você vai fazer de tudo para ele dar certo. Mas vamos entrar no contexto do que eu li. Peguei o capítulo
3 de Ruth, aonde Noemi, sogra dela, disse que ia conseguir um lugar seguro. Mas por que ela falou isso para ela? Ruth era a nora de Noemi. E a história começa quando Noemi e o marido dela, chamado Elimeleque, com seus 2 filhos, Quilion e Malom, saem de Israel, de Judá, para ir morar em Moabe, numa terra estranha. Por quê, pastora? Porque onde eles estavam havia fome. Era um período turbulento. Havia fome. E o chefe da casa decidiu sair com sua família e ir para outro lugar, uma terra estrangeira, onde adoravam outros deuses. Foi com toda a família para lá. E aconteceu que eles estando lá, acontece o luto e a tragédia. Elimeleque vem a falecer. A Bíblia não fala do quê. E Malom e Quilion também vêm a falecer. Ou seja, sobrou Noemi e 2 noras, Ruth e Orfa. E chega num momento que Noemi, desesperada, desesperançada. Hoje já é difícil o preconceito contra a mulher. A gente tem que se colocar muito bem. Mesmo tendo estudado um monte, às vezes tem que se colocar, né? Você imagina naquela época que as mulheres nem falar podiam sem ter um marido. Fica Noemi e 2 noras. E Noemi levanta-se e diz: eu estou voltando para minha terra. Para as noras delas. Vocês fiquem aqui. Porque não tem como. Por mais que eu queira casar de novo e ter filhos, até que eles cresçam, vocês já vão estar muito velhas para casar com eles. Então fiquem aqui com os pais de vocês. Fiquem aqui na terra de vocês. Eu sozinha vou voltar para Judá, para Israel. E as noras insistem que não querem deixar dela. Mas a órfã acaba aceitando e diz: sim, eu vou voltar. Eu vou voltar, vou ficar aqui com os meus pais, com os meus parentes. Mas Noemi se agarra em Ruth e diz para ela o que está lá em Ruth 1,16. Coloca para mim, Cecília. Ruth 1,16. Diz assim. Eu acho lindo esse versículo. Foi o versículo do convite do meu casamento há 20 anos atrás. Mas Ruth respondeu: não insista comigo para que te abandone e deixe de seguir-te. Pois aonde quer que fores, irei também eu. E aonde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Eu aprendo uma coisa aqui. Mesmo desesperada, mesmo angustiada, mesmo acabada, mesmo que Noemi não tivesse mais vendo solução na sua frente, perder marido e perder filho, gente, tudo na mesma época. Eu não quero nem me colocar no meio. Deve ser horrível, é uma tragédia. Ela estava acabada, estava dilacerada. A tragédia tinha tomado conta da família dela. Talvez você hoje está aqui e a tragédia tem tomado conta da sua família. São brigas, são dívidas. Os problemas têm sido tão grandes que você não tem mais força de sorrir. Mas uma coisa eu aprendo, que mesmo em meio a tempos obscuros, mesmo em meio a tempos escuros, sempre tem uma luz no fim do túnel para quem confia em Deus. Outra coisa que eu aprendo e aprendi com Deus nesses 40 anos que eu estou na presença de Deus, mais de 40. Não existe crise que dura para sempre. Dias maus acontecem, dias ruins eles vêm, mas eles não duram para sempre. E Ruth prova isso para Noemi quando ela fala isso. Ela chega para Noemi e diz: não importa que só sobrou você, minha sogra. Olha a relação, é nora e sogra. Uma relação que é até meio estranha, né?
Mas ela se apega a ela e diz: eu vou te amar, eu vou te cuidar, o que você fizer eu vou fazer, e eu vou ficar até o fim. Deus me julgue se eu não ficar com você até o fim. Primeira coisa sobre a sua família que você tem que aprender: inclua suas famílias nos seus sonhos. Muitas famílias têm se dilacerado, têm entrado em luto, porque não têm incluído todos os membros da família no seu sonho. É marido querendo ser solteiro, viver como solteiro. É esposa querendo ser solteira. É filhos querendo ser independente dos pais, morando dentro da casa dos pais, não obedecendo os pais. São atitudes que não convêm com quem segue a Deus. Primeira coisa que você tem que aprender: você tem que ser unido no seu lar. Para o lar ser seguro, ele tem que ser unido. União. Conversar antes de tomar uma decisão. Conversar antes de fazer qualquer projeto. O projeto que eu estou vendo da minha família, o trabalho que eu estou aceitando, ele vai unir a minha família ou ele vai desunir a minha família? Eu já abri mão da minha carreira muitas vezes para poder educar os meus filhos, e eu não tenho vergonha de dizer isso. Uma vez uma colega minha me falou: mas Miriam, tu estudou tanto para quê? Vai ficar cuidando das crianças? Eu falei com todo orgulho, porque se eu não cuidar deles hoje, o mundo pega eles amanhã. Às vezes você vai ter que abrir mão de alguns sonhos seus para cuidar da sua família. Como têm sido os teus sonhos? Como têm sido os teus projetos? Você tem pensado juntando a sua família ou pensando só em você? Ruth era bela, a Bíblia diz que ela era formosa, uma mulher bonita, uma mulher formosa. Ela podia simplesmente dizer: olha, Noemi, eu também estou voltando. Tu te vira, tu vai voltar para os teus parentes e eu estou voltando para os meus. Mas não. Ela entendeu que alguém precisava ainda lutar pelaquela. Noemi não tinha mais forças. Noemi estava triste. Noemi estava tão amargurada que em Ruth 1:20, quando ela chega com Ruth, lá em Belém, eles pedem para ela: é a Noemi? E ela diz: não me chamem de Noemi, me chamem de Mara. Noemi significa amável, amigável, né, Noemi? Alegre. Mas Noemi estava tão triste, tão amargurada, tão acabada, que ela não queria mais ser chamada de Noemi. Ela queria ser chamada de Mara. Sabe o que significa Mara? Amargura. Talvez você entrou aqui nessa noite e você pensou: é a última chance que eu vou dar para mim mesma, porque eu não tenho mais alegria. Eu estou triste. Amargurado é isso. É não ter mais vontade de sorrir. É não ter mais vontade de continuar. Talvez você se encontre realmente num momento difícil, passou por um luto, passou por uma traição. As dívidas têm se levantado contra a sua família e você não vê mais saída. Mas nessa noite eu profetizo sobre a sua vida. Deus vai mudar a sua história. Talvez você não entendeu o que eu falei. Levante sua mão e receba. Deus vai mudar a história da sua família. Onde era luto vai se tornar alegria. Eu não posso fazer nada, você não, mas Deus pode fazer. Você olha com os teus olhos e você não vê saída. Mas aonde você não vê saída, o Espírito Santo já está abrindo a porta. E assim Noemi chega em Belém. Amargurada, triste, desesperada. Talvez você hoje está aqui assim. Desesperado, triste, amargurado. Você faz hora na rua para não entrar na sua casa. Que na sua casa não tem mais paz. Tantas pessoas que me procuram e falam: pastora, às vezes o meu trabalho termina às 5 horas, às 17 horas. Mas eu
Dou tempo na rua, porque em casa eu não tenho paz. Tem sido tão difícil que a gente não dialoga mais, a gente não conversa mais. Tem casais que mantêm a aparência por causa do trabalho, por causa dos filhos, por causa da família. Mas hoje isso vai acabar em nome de Jesus. Aqui não. Nessa igreja, Satanás não tem poder. Jesus Cristo é melhor e é mais forte. E Ele vai ressuscitar o teu casamento, se preciso for. E assim chega Noemi, amargurada, triste. Mas aí nós lemos o capítulo 3. Como Ruth lutou por ela. Como Ruth se uniu a ela. Ela começa a ver perspectiva de uma nova vida. E você pode observar comigo, ela não fala para Ruth, vou procurar um marido para você. O que ela fala? Vou procurar um lugar seguro. A família é o nosso porto de segurança. Onde o mundo inteiro não dá certo, mas a família é nosso porto seguro. E se não está tendo assim, em nome de Jesus você vai orar e você vai tomar atitudes que eu vou te ensinar nessa noite. E a sua família vai ser um porto seguro em nome de Jesus. Noemi chega para Ruth e fala, nós vamos procurar um lar para você. Um lar seguro. Sabe qual é o grande problema dos casamentos hoje? O pastor Natanael, duvido que tenha um pastor que já casou mais gente do que o pastor Natanael. Vocês sabem que além de casar aqui na igreja, ele casava fora como cerimonialista antigamente, né? E não tinha um casamento que eu não vi ele falar isso para os noivos. Você não está casando para ser feliz. Quem foi casado por ele sabe que ele fala isso. Você está casando para fazer outra pessoa feliz. E esse é o grande problema nos dias de hoje. Porque a gente quer ser feliz. Quer que o outro nos faça feliz. Mas a gente não faz nada para isso mudar. E às vezes dessa pequena coisinha que tem a virada de chave. Eu preciso mudar para que o outro mude também. A mudança tem que começar em mim e não no outro. Primeira coisa que eu aprendo aqui. Sobre lar. Lar vem do hebraico. De lareira. Quem conhece lareira? Quem tem em casa? É gostoso, né? Lareira para quê? Para que a gente tem uma lareira, gente? Para ligar e sair de casa? Para se aninhar. A gente liga a lareira e não fica ao redor com os filhos. Deus quer te dar um casamento e uma família assim aninhada. Primeira coisa que você aprende aqui com Ruth e com Noemi. É que se você quer que a sua família mude, você tem que ser o portal de mudança na família. Mas como pastora, quando a gente leu lá em Ruth 1, 16, 17, Ruth disse para Noemi o quê? Aonde tu fores, eu irei. O teu Deus será o meu Deus. O que Ruth quis dizer com isso? Lembra o que eu falei? Ruth era o quê? Ela era hebreia, israelita? O que ela era? Moabita. Ela era de Moabe. Ela não adorava o nosso Deus. Ela servia vários deuses. Quando ela fala isso para Noemi, ela diz para Noemi o quê? Eu estou deixando a minha antiga vida velha para trás. A partir de hoje eu me converterei ao teu Deus. E às vezes nós estamos na igreja há 5 meses, 10 anos, 20, 40 anos e ainda não temos postura de convertidos. Ai, pastora, doeu. Se a gente quer que o nosso lar seja uma bênção, o primeiro que tem que mudar somos nós. O primeiro que tem que se converter é eu, é você. Não é, ai, meu esposo precisa mudar. E você? Você já mudou? Você já se converteu de verdade? Quando a tua família olha para você, ela vê uma pessoa que ora, que jejua, uma pessoa que busca Deus, ouve o primeiro a resmungar, o primeiro a reclamar, o primeiro a dizer que vai dar tudo errado. Converta-se primeiro você, meu irmão e minha irmã. Às vezes é difícil, mas a palavra do bem e do mal está na sua mão.
Converta-se a Jesus de verdade. Se o teu lar hoje está em frangalhos, a responsabilidade não é de um ou de outro. É que nem quando alguém não vem na igreja, essa pessoa tinha que estar na igreja. Não! Quem tem que estar na igreja para ouvir sou eu e você que estamos aqui hoje. Se a minha família está com algum problema, é porque eu preciso mudar também. Fala que o marido bebe, mas bebe junto com ele. E se diz cristão. Fala que o marido é um grosso, mas é a fofoqueira do bairro. Fala que os filhos não vêm na igreja, mas é o primeiro que tem preguiça de fazer os filhos levantar e vir para a igreja. Fala que o marido não ora, mas tu também não ora. Nós precisamos tomar a nossa família como nosso seio principal. O versículo principal dessa campanha, que está lá em Timóteo, qual é que é? Quem não cuida dos seus e da sua família é pior do que um descrente. Se nós não cuidarmos do que Deus nos deu, se nós não lutarmos pelo que Deus nos deu, não teremos paz. Não existe felicidade com família destruída. Não existe felicidade com família destruída, meu irmão. Levante-se hoje como um guerreiro. Na tua casa ninguém quer orar, mas você vai puxar a oração em nome de Jesus. Na tua casa ninguém quer louvar, mas você vai ligar o som. Mas pastor, eu sou casado com um cara que é da Umbanda. Começa a adorar a Deus lá dentro. Começa a glorificar a Deus lá dentro. Não te mete mais nessas coisas. Começa a te purificar. A tua família inteira não conhece Jesus. Melhor ainda, você vai ganhar todos eles para Jesus. Toma uma atitude, meu irmão. Deus tem pavor de morno. O que é morno? É aquela pessoa que está e não está, não sabe o que quer. Jesus te chama nessa noite. Ele tem bênçãos. Sabe aquilo que a gente cantou? Que a bênção se derrame sobre a tua família, sobre gerações a gerações. Gente, eu já sou fruto da terceira geração. E a minha vida tem sido muito mais fácil quando eu converso com os meus pais. Meu pai já se foi, mas a vida deles foi muito mais difícil. A dos meus filhos é mais fácil ainda. Porque alguém um dia tomou a decisão de seguir a Cristo. Você pode mudar a realidade da sua família. Mas precisa começar por você. Desanima às vezes. Desanima. Eu conversava com uma amiga essa semana. Lá em casa vocês acham que é fácil, gente? Porque a gente é pastor? Vocês imaginam? As pessoas imaginam que a casa de pastor é assim. Oh, aleluia. Né, Davi? Oh, glória a Deus. Só música cristã. Não estou falando que a gente toca a música mundana, não é para o outro lado. Mas estou falando assim, as pessoas imaginam que é um céu. É uma família normal. As pessoas mais próximas de mim sabem que nós somos completamente normal. Tem que alguém sempre puxar. Dá um problema, às vezes, o Nathanael sempre fala. Um tem que estar pelo menos para puxar. Às vezes um abala, mas o outro levanta. Você, eu sei, você é o responsável pela sua família. Ruth... Ela mesmo que era a sogra dela, não era nem mãe. Ela disse, eu não vou te abandonar. Eu vou contigo até o fim. E lutou por isso. Lute pela tua família. Lute pelos teus filhos. Chega nessa fase da adolescência. Eu sei por mim. Criei meus filhos. Eu abençoei os dois na minha barriga. Proclamei verdades. E proclamo até hoje sobre a vida deles. Eles hoje em dia já fazem assim, ai mãe, né? Já é outra fase, né? E vou proclamar até eu morrer. Hoje em dia eles olham, mãe, não quero orar, não quero. Vai orar, enquanto está debaixo do meu teto e eu pago, vai orar. Nem que é obrigado, depois se não quiser, problema de vocês, mas que eu vou ensinar a verdade, eu vou. Essa é a tua responsabilidade, papai e mamãe. Toma a responsabilidade para você. Não culpa a sogra, a tia, a vizinha, a mãe, o pai. Porque o meu marido essa semana não puxou um culto familiar. Puxa você. Você acha que é fácil, gente? Às vezes lá em casa tem que virar do avesso, porque o Natan quase nunca está em casa. Daí quando ele quer meio que dar uma relaxada. Eu digo, tudo bem, tu está orando, está buscando, mas as crianças precisam da gente. Vamos juntar aqui na sala. É agora que o culto familiar vai acontecer. E às vezes nos horários nada a ver. É quando dá. Porque se tu prepara muito, não acontece.
puxa a tua família para adoração, para o louvor, em nome de Jesus. É o meu conselho que eu dou para você. Segunda coisa, já estou terminando. Ruth era batalhadora. Põe para mim Ruth 2:2, por favor. Olha o que ela fez para sustentar a sogra dela, querida. Vou ler aqui na tela que para mim é mais fácil. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir para recolher espigas no campo de quem me permitir. E ela respondeu: vai, minha filha. Gente, entenda bem. Você vai no meio de uma horta, está todo mundo colhendo, lavrando. Ontem eu tenho uns primos lá no Mato Grosso, eles têm umas fazendas aquelas bem grandona, e um dos meus sobrinhos, neto, na verdade já, né, porque já é filho de um primo meu, ele estava lá recolhendo com aquelas lavoura grande, sabe? Fazendo a colheita, né? Naquela época não era assim, com as máquinas. Eu achei tão bonito assim, ele mostrando aqueles campos enormes, e colhendo assim com aquela máquina. Eu nem sabia que era assim hoje em dia, porque aqui no Rio Grande do Sul a gente não vê essas grandes plantações, né? Mas antigamente, os escravos ou as pessoas que eram servas, elas colhiam as espigas e acabava caindo uma ou outra. O que Ruth fez para as duas não passar fome? Ela ia atrás e colhia o que caía. É humilhante? Pode parecer. Mas se for para salvar a tua família, você vai fazer em nome de Jesus. Ruth não desistiu da família dela. Ela recolheu espigas. Ela até pode ter sido humilhada. Diz a Bíblia que teve servos que riam dela. Mas ela não desistiu. O que você tem largado mão da sua família, você vai nessa noite, em nome de Jesus, tomar compromisso com Cristo de novo. Você vai lutar pela sua família. Você vai guerrear pela sua família. Você vai dar o seu sangue pela sua família. Em nome de Jesus. Escuta bem. Tem muita gente que na rua é a pessoa mais gentil do mundo. E em casa é um inferno. Com quem tem que ser amoroso não é. Na rua dá presente para todo mundo. Em casa a mulher nem sabe que pode fazer uma unha. Cuidado, meu irmão. Luta pela tua família. Luta. Ruth não desistiu. Ela não podia deixar a sogra dela, que já era velhinha, passar fome. Ela não tinha condições de trabalhar. Ela foi colher espigas. Em nome de Jesus eu declaro que, se preciso for, você vai colher espigas, mas a sua família vai ser sustentada por Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Quantas vezes eu já ouvi isso? Não para mim, mas já ouvi falarem para as pessoas. Mas por que ela não separa? O marido traiu, tem mais que separar. Se a pessoa tem vontade e quer perdoar, bendita seja essa família que vai ser restaurada em nome de Jesus. Muitas vezes você vai ter que passar por cima do orgulho para lutar pela sua família. Essa semana eu conversava com uns amigos meus que fazem 26 anos de casado. E eles falavam, poxa, a gente sabe um pouco das histórias deles. Eles falam assim, que eles são parceiros até para comer 1 quilo de sal, se precisar. Eles têm essa expressão. E eles são mesmo. E eles falavam, é bonito agora nós estar aqui comemorando, mas a gente já sabe. Tudo que a gente passou para chegar aqui, quantas vezes, daí ele falou, quantas vezes eu tive que me humilhar e me renegar para manter esse casamento. E ela disse, e quantas vezes eu tive que perdoar também. E eles deram risadinha. Mas vai dizer que não é isso quem está casado há muitos anos. É tudo perfeito, meus irmãos? Claro que não. Tem que lutar, tem que colher espiga mesmo. Às vezes é vergonhoso. É as pessoas dizendo, desiste do teu filho, ele é drogado mesmo. E você dizendo, não, eu não vou desistir do meu filho. Mesmo que ele está lá no meio das drogas, eu vou lutar por ele. Ah, teu marido é isso, é aquilo. Eu não me interesso, eu vou lutar por ele até o fim. Enquanto eu tiver força, eu vou colher espigas. Você tem desanimado por muito pouco, meu irmão. Olha de quem você é filho. Você é filho de Deus. Filho de Deus não desiste. A gente dá um passo para trás, retrocede, impulso, corre, avança, em nome de Jesus. Lute pela sua família. Olha para o teu irmão que está aí do teu lado, que vocês adoram fazer isso, e fala para ele, colhe espigas. Lute pela tua família. Lute. Lute.
Não vá dormir brigado, um no sofá, outro. Não faça isso, irmão, você é filho de Deus. Mundano ainda não conhece Jesus, mas você que conhece Jesus, dá lugar para o diabo. Você que conhece Jesus, falar em divórcio. Não, em nome de Jesus, não dê brechas para o diabo agir no seu casamento. Lute. E a última coisa. Ruth 3:11, por favor. Glória a Deus, aleluia. Agora não temas, minha filha, pois te farei tudo quanto me pedires. Toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. Aqui entra algo novo. Quem fala isso para Ruth? Boaz. Sabe o que Boaz significa? Vida nova, chance nova. Nessa noite Deus vai derramar sobre a sua família uma nova chance, um novo tempo. Se você aceitar, realmente você aceitar as circunstâncias, fazer escolhas difíceis, às vezes tem que sim engolir orgulho, tem que perdoar sim. Você fica remoendo, perdoa. E quem perdoa não fica jogando na cara, perdoa e deu. Segue em frente. Você vai ter que fazer escolhas difíceis, sim. Você vai ter que engolir seu orgulho, vai ter que colher espigas, sim. Mas se você se converter de verdade, você lutar pela sua família, virá um novo tempo para você e para sua família. Não desista do que Deus te deu. Glória a Deus, aleluia. Quem quer ser promovido para a próxima fase? Eu quero. Eu profetizo que na tua casa não vai ter divisão. E você pode ter alguém falando nessa hora, Deus me fala. Tem alguém falando, pastora, não tem mais jeito. Tem jeito sim, porque quando não tem mais jeito é que Jesus opera. Gente, por a Ruth ter tomado uma escolha certa, ela não voltou para os deuses dela, ela se converteu. Tomou postura, colheu espiga, lutou pela família dela. Ela não só conseguiu um marido maravilhoso que falou para ela que ia dar tudo o que ela queria. Ele era um homem rico, diz a Bíblia. Ó o plus, né? Era rico, era temente a Deus, que é o mais importante. E era um homem leal a ela. E se não bastasse, Ruth com Boaz teve um filho chamado Obed. E daí, pastora? Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai de quem? Davi. Ruth foi avó do rei Davi. Por uma atitude certa. Não escolha nada, não faça nada sem ser da vontade de Deus. Mesmo que você lute, parece que você está lutando contra e que as coisas não estão acontecendo. Deus está vendo a tua luta, Ele vai te honrar. E se não bastasse ser a bisavó do maior rei de Israel, ela também entrou na genealogia de Jesus Cristo. Porque Jesus veio da genealogia de Davi. Que honra servir a Deus. Que honra lutar quando estamos com Deus. Quem quer ser abençoado e ter uma nova fase em nome de Jesus? Se coloca de pé onde você está. Deus tem um novo tempo para você. Talvez as dívidas tenham te deixado abatido. Muitos casais que eu converso que dizem, pastor, eu não sei mais o que fazer. A gente cuida. Quando pensa que vai dar certo, vem uma cirurgia. Quando pensa que vai dar certo, é um carro que bate. Quando pensa que vai dar certo, não, em nome de Jesus, essa noite nós vamos quebrar esse ciclo vicioso. Vai dar certo em nome de Jesus. A sua família não vai mais brigar por conta. A sua família não vai mais brigar por dívidas. A sua família vai ser bênção sobre bênção. E se hoje você tomar essa atitude de que a partir de você será conversão, os filhos dos seus filhos e os filhos dos teus filhos vão proclamar Jesus e vão ser bênção. Mas a atitude começa comigo e com você nessa noite. Você e eu temos que tomar por atitude. Nós queremos um novo tempo. Chega de culpar os outros. Eu vou mudar, eu vou batalhar, eu vou colher espigas. Vai ser vergonhoso para os outros, mas eu vou lutar. Ah, minha mulher é difícil, pastora. Ora por ela, elogia
apoia ela, cuida dela que ela vai conseguir mudar. Ah, pastora, meu marido é muito grosso. Ora por ele, faz carinho nele, seja uma mulher boa para ele, ele vai mudar também. Meus filhos são rebeldes, lute por eles, ore por eles. Quando eles não estão em casa, profetiza na cama deles, profetiza nas coisas dele. Deus vai mudar a tua história. Feche os teus olhos e levante as suas mãos. Deus tem um novo tempo para você, um novo tempo para a sua família. Pai eterno e Pai poderoso, nós te adoramos, nós te glorificamos. Toda honra, toda glória para ti, Jesus. Tu sabes que eu não sou nada, de mim não sai nada. Sou simplesmente uma serva tua, ó Pai. E eu venho me quebrantar aqui nessa noite juntamente com a tua igreja e orar por nossas famílias, ó Pai. Eu venho orar por cada família aqui representada. Muitos estão sozinhos, se sentindo desamparados, mas é a atitude de um que muda uma família inteira. Uma família inteira brigada pode ser unida através da oração. E tu vai usar cada um que está aqui nessa noite. E as famílias que estão unidas vão ficar cada vez mais unidas, cada vez mais cheias da tua presença. Lajeado vai te conhecer, não pelo que falamos, mas pelo que somos, pelo que representamos. Somos famílias fiéis, verdadeiras, aonde estamos a diferença em nome de Jesus. Que caia por terra toda divisão, toda porfia, toda discussão, toda dívida, tudo que tem feito com que teu filho e tua filha percam a ânimo e a vontade de viver. Caia por terra em nome de Jesus. Espírito Santo, começa a passar. Entra nessa casa, entra nesse lar, entra nessa família e começa, Senhor, tudo que está de errado, Espírito Santo vai entrando lá, vai modificando, vai, Senhor, limpando, em nome de Jesus. Vai, Espírito Santo, vai limpando essa casa, vai limpando essa família, e que cada um, Senhor, tome a responsabilidade para si, de lutar pela sua família, de lutar pelos seus, de lutar pelos seus amores. Vale a pena seguir a Cristo, mas muito mais do que seguir a Cristo, vale a pena ter uma família abençoada. E eu proclamo uma família, um lar seguro para cada um que está aqui nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, as nossas famílias são tuas, os nossos filhos são teus, Pai. E eu proclamo bênção sobre bênção. Como tua serva, eu declaro bênção sobre bênção. Senhor, cuida dessas crianças na escola, Pai. O mundo tem sido tão violento, tão difícil, mas eu sei que o teu Espírito Santo vai guardar os nossos filhos. O teu Espírito Santo vai proteger os nossos filhos. Nenhum mal chegará na tenda de quem te adora, Jesus. Protege, protege, protege as famílias aqui representadas. Protege as famílias que não puderam vir hoje, Pai. Aonde eles estiverem nos assistindo no YouTube, nas suas casas, no seu trabalho, que tu possa direcionar o teu Espírito Santo sobre eles, abençoando, livrando e curando, em nome de Jesus. Amém? Dá um abraço na sua família aí, se você tem ela por perto. E você que não tem, abraça alguém que tem família, profetizando que a sua família vai estar aqui com você no próximo culto, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Assim eu me despeço do pessoal do YouTube. Muito obrigada pela audiência, por estar conosco. Que Deus abençoe você e sua família. E que a sua semana seja uma bênção para a honra e glória de Jesus. Amém?